Oiê! Nós somos o podcast Literatura em Voz Alta. Vamos falar de literatura? Muitas pessoas falam que o romantismo foi um movimento trágico, mas por que foi tão trágico assim? O romantismo começou na Alemanha, no século XVIII, com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. O personagem Werther teve seu amor não correspondido, o que o levou a tirar sua vida. Essa obra se tornou muito famosa, levando jovens que se identificaram com o personagem a também cometerem suicídio. Isso levou a uma onda de suicídio imensa na Alemanha em 1774. Já no Brasil, o romantismo teve seu marco com a obra Suspiros Poéticos, de Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. Trazendo as características da valorização do nacionalismo, indianismo e da emoção. Os temas mais recorrentes dos autores da época foi o amor, a natureza, o indígena, a história do Brasil e a religiosidade. No Brasil, o romantismo ficou conhecido com 3 gerações. A primeira geração fala sobre o nacionalismo e o indígena, trazendo obras com ênfase nos indígenas, trazendo essa ideia do indígena como povo original brasileiro. Eles viam o indígena como um símbolo da brasilidade. Então a primeira fase foi vista como a exaltação do indígena, vendo ele como um herói, também trazendo essa ideia de sociedade e de nostalgia. Gonçalves de Magalhães e José de Alencar foram um dos principais autores da época, trazendo obras como Canções de Êxito e Iracema. Essa fase é conhecida como mal do século, pois os autores estavam sempre falando sobre uma tristeza, um amor impossível e até mesmo uma idealização da morte como uma fuga da realidade. Como eu já havia dito antes, essa fase é marcada por um grande exagero sentimental. Então a gente tem uma fuga da realidade muito grande, um pessimismo muito grande, uma melancolia, uma nostalgia muito grande. É tudo essa busca de fugir de todos os problemas que estavam acontecendo na época. Então a gente tem essa idealização de um mundo perfeito e, como eu já tinha dito antes, até mesmo pensavam na morte como um escape e uma fuga desse mundo tão cruel que eles estavam vivendo na época. Com toda essa idealização do amor, da paixão e da vida, também tinha uma idealização muito grande da mulher perfeita. A mulher era vista como um ser inalcançável e puro. Falando um pouco mais sobre os autores agora, os principais autores dessa fase são Álvares de Azevedo, que escreveu a obra Líria dos Ventos, o autor Casimiro de Abreu, que escreveu a obra As Primaveras, Fagundes Varela, que escreveu Noturnas, e Junqueira Freire, que escreveu Inspirações do Claustro. Finalizando, basicamente, concluindo, essa fase é marcada por extrema melancolia, muita melancolia, e isso é muito caracterizado nas obras desses autores. Então a gente tem uma linguagem exagerada, um sentimentalismo excessivo, e basicamente é isso que compõe essa fase do romantismo no Brasil. Agora eu vou falar da terceira fase do romantismo, que durou de 1870 a 1880 e teve grande influência do escritor francês Victor-Marie Hugo, recebendo o nome de Geração Hugoana. Nessa fase, a busca pela identidade indígena continua, porém agora, além dos indígenas, a identidade negra também fica presente. Nessa fase, a busca pela identidade nacional ainda continua. Isso se deu porque a independência do Brasil tinha sido há pouco tempo, e os brasileiros buscavam essa identidade para se diferenciarem de Portugal. Então, os escritores começaram a escrever mais sobre os povos tradicionais, e nessa fase também se escreviam bastante sobre a população negra do Brasil. Nessa fase, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos autores, com destaque para Castro Alves, que ficou conhecido como o poeta dos escravos. Essa fase do romantismo também é conhecida como a geração condoreira, já que é marcada por uma visão mais ampla e pela liberdade, características da ave que vive na Cordilheira dos Andes, o côndor. Concluindo, essa terceira fase foi antecedente à abolição da escravatura no Brasil, que ocorreu em 1888. Portanto, foi bastante marcada pelas discussões sobre esse tema. Gente, o que foi o romantismo, então? Eu acho quase que um surto coletivo, cara.
Eu acho. É legal a gente pensar que o romantismo também foi muito importante, né, pro desenvolvimento da nossa literatura realmente brasileira. Com certeza, ele Vai tem ser muita isso. influência de um nacionalismo muito grande, né? Pro crescimento do nosso nacionalismo mesmo, né? Do nosso entendimento como pessoas, como brasileiros. Porque antes era muita presença de Portugal, né? Aqui. Então, Sim. quando ocorre ali a independência, né? E Essa aí- valorização pro indígena. É Os uma povos valorização tradicionais. muito grande de um povo daqui. Acho que diferencia muito de outros movimentos literários, outras coisas que traziam muita coisa de fora e não valorizava tanto que a gente já tinha aqui. O romantismo chega já valorizando muita coisa que a gente tem aqui, pegando uma coisa que veio de fora e moldando para os nossos moldes. Eu acredito que tenha sido muito importante também pra época, pra realmente a abolição. Pra, tipo, acontecer realmente a abolição. Porque a gente vê muitos títulos, muitas obras que falam muito sobre isso, né? Por exemplo, Úrsula da Maria Firmina dos Reis, que ela traz ali aquele romance entre os jovens, né? Os dois jovens ali. Só que por trás, na verdade, ela tava querendo passar aquela mensagem de como era dura a vida das pessoas que eram escravizadas. Sim. Né? Ali aquela falta de liberdade que o Túlio sentia, o personagem. A Suzana, que era a outra escrava mais velha, que acabou morrendo, tipo, o povo simplesmente esqueceu dela. Tipo, prenderam ela, esqueceram dela. Então traz muito essa questão mesmo que aquilo ali precisava acabar, entendeu? Sim, Sim, a arte é importante. uma forma muito grande de expressão, né? A gente muito vê nesses legal, momentos. É muito legal a gente pensar também que essas obras da fase do romantismo, elas têm mais reconhecimento agora do que realmente na época do romantismo. Sim. Então isso é muito legal porque faz a gente voltar no tempo, na época do romantismo, a gente pensar em como foi realmente esse movimento literário. E a gente saber mais, né? Tipo, sobre o que as pessoas pensavam na época, sobre o que elas militavam naquela época, qual que era, tipo, a preocupação dos autores ali realmente, que era discutir esses temas. Sim. E a gente vê muito presente em Úrsula, por exemplo, que você falou, mesmo a gente ainda não tinha visto o movimento literário do romantismo, a gente vê muito presente essa coisa da linguagem muito excessiva, uma coisa muito nostálgica, muito forte, tudo muito detalhado e muita emoção, Essa muita coisa da descrição de nostalgia sentimento. tinha muito mesmo. Eu lembro daquela cena que a Suzana fala, acho que é pro Túlio. Tipo, ela começa a narrar como que era, né, a vida dela no país de origem dela. É lindo. E, tipo, e é muita... Você vê muito, assim, os traços do romantismo mesmo, que ela fala tudo bonitinho, bem detalhado, tipo... Sim. Acho isso muito legal. Igual você estava falando, hoje a gente tem muito reconhecimento dessas obras, um reconhecimento que acaba que não tinha na época. Mas eu acho que, inconscientemente, as pessoas que liam na época... Por mais que a autora coloca de forma inconscientemente os leitores também recebiam essas mensagens. Então, tipo assim, não era algo explícito, acho que até para isso entrar no consciente do leitor. Tipo, também porque não podia, né, falar muito sobre abertamente, vamos libertar os escravos libertamente. Mas acho que é uma coisa que também é feita que entra um pouco no subconsciente das pessoas da Acaba época. entrando, né? Porque, tipo, a gente quando lê, a gente sente aquela simpatia por eles. Tipo, nossa, simpatia, não, aquela empatia. Tipo, nossa, olha só o tanto que eles sofreram. E acredito que até na época as pessoas deviam, tipo, não todas, né? Óbvio. Porque É uma coisa pessoal que lucrava te dá muito um em cima toque pra disso. você parar um pouco pra Sim. pensar. E acredito que os jovens, principalmente, deviam ter se conscientizado bastante, tipo, pelo menos uma minoria sobre isso, com essas obras. Eu acho que o romantismo ele é muito jovem. Eu vejo muito da coisa do jovem nele, que é a coisa mais dramática. Realmente, aquela coisa ali do amor romântico também, que tem A idealização algumas do obras. amor, Sim. o amor não correspondido, essa coisa de sofrimento. Agora, rapidamente, eu vou ler um poema da fase do romantismo, que é o Canção do Exílio. Ele foi escrito pelo Gonçalves Dias, quando ele estava exilado, e ele fala sobre a terra dele, que é o Brasil. E eu acho que é muito importante, por tudo que a gente já falou aqui, ele reforça muito a coisa do nacionalismo e de amar a sua nação. Agora eu vou ler o poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas árzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores,
que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra, se que eu volte pra lá, sem que desfrute dos meus primores, que não encontro por cá. Se que linda vistes palmeiras onde canto o sabiá. É isso. Então é isso, gente. Deixem seu like, comentem, compartilhem naquele grupo de escola de vocês, para seus colegas entenderem mais sobre o romantismo, que eu tenho certeza que vai ser importante para quando for a prova, Enem, né? Tá aí, tá chegando. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.